Quando um leão finalmente teve sua jaula aberta depois de 3 anos, ninguém acreditou no que ele fez em seguida. Em vez de correr para a liberdade, ele recuou, como se o mundo lá fora fosse mais assustador do que a própria prisão. O que pode quebrar um animal a ponto de fazê-lo temer a própria liberdade? E será que ainda existia algo dentro dele que pudesse ser salvo? Ou já era tarde demais? O portão de ferro se abriu com um som seco, quase violento, quebrando o silêncio pesado do santuário. Do outro lado, a luz do sol invadia o espaço pela primeira vez em anos, tocando a terra como um convite. Todos prenderam a respiração. Aquele era o momento que haviam esperado por tanto tempo. O leão, imóvel na sombra, observava. Seus olhos dourados refletiam o mundo lá fora, vasto, aberto, vivo. Mas ele não se movia. Nenhum passo, nenhum avanço, nenhum rugido. Um dos cuidadores sussurrou, como se o som pudesse assustá-lo. Vai, você está livre agora. Mas a palavra livre parecia não fazer sentido ali. O leão inclinou levemente a cabeça, como se tentasse entender o que estava diante dele. O vento passou por sua juba pela primeira vez em anos, mas não trouxe alívio, trouxe incerteza. Lentamente, em vez de avançar, ele recuou um passo. Depois, mais um, até que seu corpo voltou a tocar as grades que, até minutos atrás, eram sua prisão. O clima mudou. O que deveria ser um momento de celebração se transformou em inquietação silenciosa. Alguns trocaram olhares confusos, outros desviaram o olhar, incapazes de compreender. Como um animal tão imponente podia temer a liberdade? Como um rei podia se esconder do próprio reino? Ali, diante do portão aberto, algo invisível se revelava. As correntes haviam sido retiradas, mas não tudo, porque muito antes daquele portão se abrir, antes mesmo do medo substituir o instinto, ele já havia conhecido o que era ser livre, ainda que por pouco tempo. Quando filhote, seus primeiros passos foram dados sobre a terra quente da savana, sob o olhar atento de sua mãe. Havia calor, movimento, sons vivos ao redor. O mundo não era seguro, mas era dele. Cada cheiro carregava significado, cada ruído ensinava algo. Ele aprendia, pouco a pouco, o que significava existir como um leão, mas essa história foi interrompida cedo demais. Numa noite silenciosa, homens chegaram. Não havia aviso, apenas o caos. Luzes fortes, gritos, o cheiro metálico do medo. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Apenas correu, instintivamente, buscando proteção, mas não encontrou. Foi separado da mãe antes mesmo de compreender o que estava perdendo. Seu mundo, antes vasto, foi reduzido a mãos humanas, caixas de transporte e um destino que ele jamais escolheria. Nos primeiros dias em cativeiro, ele ainda resistia. Rosnava, tentava se soltar, reagia a qualquer aproximação. Seus olhos carregavam vida, mesmo que cercados por grades. Mas ali, naquele ambiente, a resistência não era tolerada, era punida. Cada tentativa de agir como um leão era respondida com dor. Aos poucos, ele aprendeu uma nova regra. Reagir significava sofrer. E então, ele parou. Os anos seguintes não foram marcados por acontecimentos, mas por repetições, dias idênticos, noites silenciosas, um ciclo que parecia não ter fim, alimentado sem esforço, mantido em um espaço limitado. Ele nunca precisou caçar, nunca precisou decidir, nunca precisou ser. O corpo cresceu, forte por fora, mas vazio por dentro. Seus músculos existiam, mas sem propósito. Seus instintos, pouco a pouco, foram sendo apagados. O mais cruel não foi apenas o confinamento físico, foi o condicionamento invisível. Ele aprendeu a esperar, aprendeu a não tentar, aprendeu a não confiar no próprio impulso. A liberdade deixou de ser uma memória e passou a ser algo completamente desconhecido. Houve momentos em que ele parecia tentar se lembrar. Às vezes, diante de um som mais distante ou de um cheiro trazido pelo vento, seus olhos se moviam de forma diferente,
como se algo dentro dele despertasse por um segundo. Mas esse lampejo desaparecia rápido. Não havia continuidade. Era como tentar lembrar de um sonho que se desfaz antes mesmo de ganhar forma. Com o tempo, até mesmo esses pequenos sinais cessaram. Ele já não reagia quando alguém se aproximava. Não demonstrava agressividade, mas também não demonstrava curiosidade. Era como se existisse em um estado neutro, suspenso, desconectado de tudo ao seu redor. Para quem olhava de fora, parecia um animal calmo, mas quem entendia sabia que aquilo não era calma, era ausência. Ausência de instinto, ausência de identidade, ausência de si mesmo. Os cuidadores que o encontraram pela primeira vez perceberam isso imediatamente. Não foi a condição física que mais os chocou, apesar das cicatrizes, da magreza e da falta de vitalidade, mas sim o olhar. Um olhar que não desafiava, não temia, não reagia, apenas existia, como se o tempo tivesse passado por ele sem deixar marcas visíveis, mas levando tudo o que importava. Durante o resgate, ele não lutou, não tentou fugir, não demonstrou qualquer resistência, enquanto outros animais, em situações semelhantes, reagiam com medo ou agressividade, ele simplesmente permitiu que tudo acontecesse. Foi sedado, transportado, cuidado, como um corpo que já não esperava nada. E talvez, no fundo, ele realmente não esperasse. Quando chegou ao santuário, ainda havia esperança. A equipe acreditava que, com o ambiente certo, com espaço, silêncio e tempo, algo dentro dele poderia despertar novamente. Afinal, instintos não desaparecem completamente, eles apenas adormecem. Era isso que todos queriam acreditar, mas ninguém sabia o quanto aquele sono era profundo. Nos primeiros dias, ele mal se movia. Permanecia em um canto, observando sem realmente enxergar. A comida era deixada próxima, e mesmo assim ele demorava a se aproximar. Não por medo, mas por indecisão. Como se até mesmo o ato de comer exigisse um tipo de escolha que ele não estava mais acostumado a fazer. Os cuidadores começaram a perceber que o maior desafio não seria curar seu corpo, seria reconstruir algo que havia sido desmontado ao longo de anos, algo invisível, algo essencial. Ele não precisava apenas de espaço, precisava reaprender o que fazer com ele. Diante do portão aberto, isso se tornava impossível de ignorar. A liberdade não era mais um instinto, era algo distante, quase incompreensível, e a pergunta que pairava no ar, silenciosa e pesada, permanecia. Como ensinar um animal a ser livre, quando ele nunca teve a chance de escolher? Os dias começaram a passar, e com eles veio a resposta mais inquietante. Nada mudava. O portão continuava aberto. O espaço, vasto e silencioso, oferecia tudo o que um leão deveria reconhecer como lar. Ainda assim, ele permanecia próximo às grades, como se aquele limite invisível ainda existisse. Caminhava em pequenos círculos, sempre retornando ao mesmo ponto, como se estivesse preso a um mapa que só ele conseguia enxergar. Os cuidadores observavam de longe, evitando qualquer interferência. A regra era clara: dar tempo, dar espaço, permitir que ele redescobrisse sozinho o que significava viver sem correntes. Mas o tempo não parecia estar ajudando. Ele não explorava, não marcava território, não demonstrava curiosidade. Quando um pássaro pousava próximo, ele apenas olhava, sem reação. Quando o vento trazia novos cheiros, ele não seguia. Era como se o mundo ao redor estivesse acontecendo, sem alcançá-lo. E então veio a primeira tentativa de estímulo. A equipe decidiu deixar um pedaço de carne mais distante, forçando-o a sair da zona onde se sentia seguro. Durante horas ele observou. A fome estava ali. Isso era visível. Seu corpo precisava, mas algo o impedia. Ele deu um passo, parou, recuou. Horas depois, a carne ainda estava intacta. Um silêncio pesado caiu sobre os observadores. Aquilo não era apenas hesitação, era bloqueio. Nos dias seguintes, tentaram outras abordagens. Sons naturais, objetos, variações no ambiente. Pequenos estímulos que, em qualquer outro leão, despertariam algum tipo de resposta. Mas nele, nada. Ou pior, retração. Certa manhã, um dos cuidadores notou algo ainda mais preocupante. Ao ouvir um som mais alto ao longe, o leão se encolheu. Seu corpo abaixou instintivamente,
não como um predador se preparando para atacar, mas como alguém tentando desaparecer. Aquilo mudou tudo. Um leão não deveria reagir assim. Os olhares entre a equipe se tornaram mais tensos. As conversas mais baixas, mais urgentes. Algo estava errado em um nível mais profundo do que imaginavam. E se ele não estivesse apenas confuso? E se estivesse quebrado? A pergunta que ninguém queria dizer em voz alta começou a ganhar forma. E se 3 anos tivessem sido suficientes para apagar quem ele era? Naquela noite, enquanto o santuário mergulhava no silêncio, ele permaneceu acordado. Seus olhos fixos no escuro, sem descanso, sem direção, e pela primeira vez, a equipe começou a temer que talvez não houvesse um caminho de volta. Foi esse medo que levou à decisão. Não foi fácil. Depois de semanas observando aquele vazio silencioso, a equipe chegou a um ponto crítico. Esperar já não parecia suficiente. Havia um risco real de que o leão simplesmente não voltasse. Não fisicamente. Seu corpo estava ali, mas aquilo que o tornava quem ele era estava cada vez mais distante. Foi então que Rafael, um dos cuidadores mais antigos do santuário, sugeriu algo que inicialmente soou errado. E se o problema não for o espaço, mas a solidão? A ideia gerou desconforto imediato. Leões são sociais, sim, mas aquele não era um grupo. Era um indivíduo profundamente marcado, imprevisível em sua própria ausência. Ainda assim, havia algo naquela observação que ninguém conseguia ignorar. Ele não sabia ser livre, mas também não sabia mais se conectar. Rafael pediu uma chance. Na manhã seguinte, sem anunciar nada à equipe inteira, ele entrou na área controlada do recinto secundário. Um espaço seguro, preparado para intervenções. Não havia grades entre ele e o leão, apenas distância e silêncio. Os outros observavam pelas câmeras tensos. O leão percebeu imediatamente. Seu corpo enrijeceu, os músculos contraíram, não em ataque, mas em alerta. Seus olhos fixaram Rafael com intensidade. Pela primeira vez desde o resgate, havia algo ali, presença. Mas Rafael não avançou, não falou, não encarou diretamente. Ele fez algo completamente fora do protocolo. Sentou-se no chão, de lado, expondo-se, mas sem invadir. Os minutos começaram a passar lentamente. O leão continuava parado, analisando. Cada movimento de Rafael era mínimo, quase inexistente. Ele apenas estava ali, respirando, respeitando, esperando. O tempo parecia suspenso. 10 minutos, 15, 20, até que algo mudou. O leão deu um passo, pequeno, cauteloso, mas real. Rafael não reagiu. Outro passo, agora mais firme. O ar ficou pesado do outro lado das câmeras. Ninguém respirava direito. O leão se aproximava, sem rosnar, sem mostrar os dentes, sem fugir, apenas se aproximava. Quando a distância entre eles se reduziu a poucos metros, ele parou novamente. Seu corpo ainda estava tenso, dividido entre avançar ou recuar. Era como se duas forças lutassem dentro dele. O medo aprendido e algo mais antigo, mais profundo, tentando emergir. Rafael, ainda sentado, lentamente virou um pouco mais o corpo. O suficiente para não parecer uma ameaça, mas permitindo um leve contato visual. E então aconteceu. O leão abaixou a cabeça, não em submissão, mas em hesitação. Ele deu mais um passo, e mais um, até que pela primeira vez em 3 anos, ele encostou. Seu focinho tocou o braço de Rafael com uma leveza quase inacreditável para um animal daquele porte. Não havia agressividade, nem urgência. Apenas um toque exploratório, silencioso. Rafael fechou os olhos por um segundo. Não por medo, mas porque sabia exatamente o que aquilo significava. O leão não estava atacando. Ele estava tentando entender, tentando lembrar. O contato durou poucos segundos, mas foi suficiente. Quando ele recuou, não voltou imediatamente para as grades. Ficou ali, parado, olhando, presente. Do outro lado das telas, alguns dos cuidadores não conseguiram conter as lágrimas. Não era um avanço físico, não era uma demonstração de força, era algo muito mais raro. Era o primeiro sinal de que ele ainda estava ali, que em algum lugar dentro daquele silêncio construído por anos, o leão ainda existia. E naquele instante simples, quase invisível para quem não entendesse, algo, enfim, começou a mudar.
E foi a partir dali que tudo começou a mudar de verdade. Não de forma imediata, nem como uma virada repentina. O progresso veio em silêncio, quase imperceptível, mas desta vez ele veio. Nos dias seguintes, o leão já não permanecia colado às grades. Ainda se aproximava delas em alguns momentos, como se buscasse uma referência familiar, mas algo havia mudado em seu comportamento. Ele começava a explorar, ainda que de forma cautelosa. Alguns passos a mais, alguns segundos a mais distante, pequenas vitórias que, para a equipe, significavam tudo. Rafael continuou presente, mas sem forçar nada. Às vezes apenas sentava novamente no mesmo lugar, repetindo aquele gesto simples que havia iniciado tudo. E pouco a pouco, o leão passou a aceitar sua presença. Não como uma ameaça, nem como uma obrigação, mas como algo seguro. Outros estímulos começaram a fazer efeito. Um pedaço de carne deixado mais distante já não permanecia intacto por horas. Ele hesitava, sim, mas agora avançava, lentamente, com cautela, como se cada passo fosse uma escolha consciente. E talvez fosse. Certa tarde, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O vento mudou, trouxe consigo um cheiro diferente, mais forte, mais vivo. Por instinto quase imperceptível, o leão ergueu a cabeça. Seus músculos reagiram antes mesmo de sua mente entender. Seus olhos se focaram em um ponto distante. E pela primeira vez, ele não recuou. Ele avançou 2 passos, 3. E então parou, como se algo dentro dele tivesse despertado. Não completamente, mas o suficiente. Naquela noite, o santuário estava mergulhado em silêncio. As luzes baixas, o som suave da natureza ao redor. Os cuidadores já haviam se recolhido, mas as câmeras continuavam ligadas. Foi então que aconteceu. Um som baixo, rouco, quase falho, mas inconfundível. Um rugido. Não era forte, não era imponente, não ecoou como o de um rei, mas era real e, acima de tudo, era dele. Do outro lado das telas, quem ouviu ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar. E então, como uma onda silenciosa, veio a emoção. Alguns sorriram, outros choraram, porque entenderam o que aquele som significava. Não era um rugido de domínio, era um rugido de retorno. O leão ainda não era o que um dia foi. Talvez nunca voltasse a ser completamente. As marcas do passado não desaparecem, elas se transformam. Mas agora, ele já não era apenas um sobrevivente do cativeiro. Ele era algo novo, algo que aprendeu, mesmo depois de tudo, a dar um passo. E às vezes, a verdadeira liberdade não está no momento em que o portão se abre, mas naquele instante silencioso em que, contra tudo o que te quebrou, você decide avançar mesmo assim. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.